Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre a edição e a pós-produção. A primeira coisa que você precisa aprender é que a fase da edição é talvez a parte mais importante de todo o processo de criação de um filme. Ainda que todas as etapas sejam extremamente importantes e mereçam grande atenção. E por motivos óbvios, editar é uma etapa que você sequer chega se não passar pelas etapas anteriores de planejamento e filmagem. É somente nesse estágio aqui que você vai fazer seu filme criar forma. É somente aqui que você vai saber se o material que tem em mãos pode virar uma obra-prima ou um completo desastre. Em muitas das vezes, para não dizer todas as vezes, a sua execução é que vai determinar se vai ser um ou outro, independente da qualidade do material. Tá, e o que eu quero dizer com isso? O caso é que um filme com material bruto, bagunçado e deficiente pode sim ser salvo na sala de edição. Há inclusive casos ilustres, como o primeiro Star Wars de 77, cujas filmagens foram um inferno, e muito daquele material desastroso só tomou forma e ganhou lógica narrativa quando George Lucas picotou e cortou todo aquele desastre, transformando em alguma coisa que todo mundo amou. Um exemplo visível dessa bagunça é a cena em que o cara do Povo da Areia comemora que apanhou o Luke sacudindo os braços com o cajado. E o caso é que, por alguma razão, George Lucas mal tinha esse take completo, então a solução foi dar um reverse e repetir 3 vezes aquele único movimento. Se reparar bem, você percebe. Uma gambiarra parecida, eu mesmo fiz o meu curta. Nessa cena em que minha amiga tira a mão do telefone, eu não possuía esse take, e ficaria um corte muito feio se pulasse direto pro take seguinte, onde ela já está com a mão longe do telefone. Então o que eu fiz? Peguei o take dela, pegando o telefone, e coloquei de trás para frente, igualzinho o tio George Lucas fez. Se alguém, eu me viro. Sossegue. Não pense que você sempre vai poder fazer milagre na sala de edição. O ideal é já planejar e ter um bom material bruto. Até porque ser um bom editor é uma coisa de feeling. Você não se vira um bom editor do dia para a noite. Sabendo disso, é sempre bom ter um material minimamente decente, sobrando, jamais faltando. Porque se um bom editor consegue salvar um material deficiente, o contrário já não acontece. Se não souber editar, nem com os melhores cinegrafistas e atores do mundo, seu filme vai ficar bom. Por tudo isso, você tem que começar a pensar em como será sua narrativa, desde a parte do storyboard, e já chegar na sala de edição com consciência exata do que você quer para contar aquela sua história. E como eu aprendo a contar uma história? Como saber o que cortar e como montar o meu filme? Não é simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Começando pelo básico, que é ter sua história escrita, planejada, saber para onde apontar a sua câmera, saber quando os takes ou os fragmentos de cada cena começam e quando eles devem terminar, podendo assim produzir um material bruto minimamente propício para se utilizar. A partir do momento que você sabe exatamente o que você quer que aconteça na cena e o mínimo necessário que você precisa para registrá-la, daí para frente você pode começar a usar na forma de executar, desde a filmagem até o corte. Acredite, esse é um tipo de descoberta e evolução que o próprio cinema passou através de décadas. Como os primeiros filmes sendo praticamente teatros filmados, onde a câmera era fixa, pegando todo o cenário e com os atores fazendo a cena inteira, até o final, sem cortes. Aí com o tempo, filmes como o Cidadão Kane revolucionaram a linguagem narrativa, criaram os closes, os travelings, as transições, sabe, essas coisas básicas, como a cena ficar cortando de um personagem para outro durante uma conversa, a chamada regra dos 180. I'll call Mr. Bernstein, have him put off my appointments until noon. What time is it? I don't know, it's late. A sua vantagem é que você não precisa passar por 100 anos de evolução para aprender esse tipo de coisa. Muito da linguagem cinematográfica atual você aprende simplesmente assistindo filmes. Falando de minha experiência própria e da minha evolução, ela também fica parecida com a evolução do cinema.
Os meus primeiros curtas sendo filmagens com cenas inteiras, sem nenhum corte ou transição, ou qualquer noção de enquadramento, e acredite, era uma tristeza. Daí eu já fui começando a usar um pouco e já cheguei a fazer uma cena de perseguição entre mim e um colega, onde, para suprir a falta de uma terceira pessoa para filmar, a gente simplesmente filmou um ao outro correndo. É daí que entra a magia da edição, porque eu só precisei colar um trecho com o outro para simular uma sensação de algo contínuo. Mas acho que o que mais me ajudou foi um período em que eu trabalhei de editor de vídeos de casamento, em que a empresa colocava 2 câmeras, sendo uma fixa no rosto dos noivos e a outra com um cinegrafista, passeando pela igreja, mostrando os convidados e, claro, os próprios noivos, só que em outros ângulos. Foi aí que eu aprendi que se você tem 2 gravações completas de um mesmo momento, se você as sincroniza, você pode se dar o luxo de alterná-las e escolher os melhores pontos de vista possíveis de cada uma. Havia vezes em que o cameraman, por algum descuido, simplesmente virava a câmera para o chão e daí tinha que entrar o meu dedinho mágico. Aí eu simplesmente trocava o take ruim pela filmagem da outra câmera, para que assim sempre tivéssemos só os melhores momentos possíveis de cada filmagem. E poxa, 2 câmeras? É sério? Eu preciso ter 2 câmeras? Isso era algo de outro mundo antigamente, mas hoje em dia, com celulares que já vêm com câmera de boa qualidade, a preços acessíveis, nessa era TikTok, é fácil gravar a mesma cena com mais de uma câmera. E com certeza ter material de sobra é sempre bem-vindo para que o trabalho de pós-produção seja mais sofisticado, bem realizado e até mesmo mais fácil. Bom, daí pra frente, se você vai desenvolver noção de enquadramento a ponto de saber exatamente o que você quer filmar, ou se você consegue captar material de sobra para que você possa se dar o luxo de escolher depois, com o tempo você vai aprendendo noções de ritmo, você vai entender onde cortar uma cena e onde começar a outra. E eu não falo só de, ele falou o texto certinho até a penúltima palavra, mas aí errou. Então é só eu cortar a parte onde ele errou, né? Ou então ele correu direitinho nessa cena de perseguição, mas no finalzinho tropeçou. É só cortar onde ele tropeçou, né? Não, eu não falo só de ocultar erros e emendar uma cena na outra de modo coerente. Eu falo de fazer tudo isso, mas de uma maneira que seja dinâmica e atrativa também. Como assim? Você me pergunta. Eu falo de aos poucos ir aprendendo a não deixar uma cena muito longa e tediosa, usando os cortes entre um take e outro de maneira que mantenha a atenção do seu espectador, mas também aprender a evitar o extremo oposto também, né? Que cortar um filme a cada 2 segundos, como gosta de fazer o famigerado Michael Bay de seus filmes do Transformer, resultando em uma montagem esquizofrênica e a gente não quer isso, né? Quando você começar a dominar o corte e a montagem, você vai aos poucos encontrar o meio termo ideal. Para isso, há vários programas que você pode baixar e começar a brincar. Por exemplo, boa parte dos filmmakers que eu conheço usa é o clássico pacote Adobe, o Premiere, After Effects e tal. E a única forma de aprender é utilizando e experimentando, e vendo o que funciona e o que não funciona. Você vai quebrar a cara em seu primeiro momento e é inevitável, mas quando perceber que é possível fazer uma boa montagem cinematográfica em casa, a sensação de orgulho, eu garanto, será indescritível.